RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito bom dia. O Rio Grande em Movimento está no ar. Das 11 da manhã até 1 da tarde, estaremos aqui trazendo muitas entrevistas, notícias e debates sobre diversos assuntos aqui para você. Muito bom dia também, Rogério Forcolém. Bom dia, Lilian. Bom dia, amigos telespectadores. Telespectador. Fique conosco, tem muita coisa para você ficar sabendo aí. Daqui a pouco vamos falar sobre implementos agrícolas. A Lilian daqui a pouco vai entrevistar sobre moda. Você, mulher, que quer saber algumas coisas, né? Dicas e tudo mais, né, Lilian? Daqui a pouco. Isso, visagismo. E o tempo? Pois é. O tempo tá bom, hein? Tá gostoso, assim. O tempo tá uma maravilha, mas não vamos comemorar muito, não. Sabe por que tá calorzinho? Porque tá chegando a chuva, gente. De novo. Mas não se preocupem que não é aquela instabilidade aí que fica por vários dias, como vem acontecendo aí nas últimas semanas, não. É uma chuva que deve ser rápida, mas que tá chegando ainda hoje, deve chegar no final da tarde aqui na capital gaúcha e em algumas regiões. Por isso, as temperaturas bastante em elevação. Vamos dar uma olhada aí nos termômetros, então, para começar o nosso dia. Aqui pela região metropolitana, assim como na capital, em Esteio, a mínima foi de 13 graus nessa manhã e as máximas chegam aos 21 graus hoje. Lá na fronteira, em Uruguaiana, a mesma coisa, hein? Mínima de 13 graus e máxima de 19 e a instabilidade prevista também para hoje. Lá em Rio Grande, mínima foi de 14 e as máximas devem chegar aos 18. E ali na Serra Gaúcha fez mais frio ainda ao amanhecer, 9 graus, mas também vai fazer calor. As máximas hoje chegam aos 19 por ali. Em Santa Cruz do Sul, na região central, a mínima foi de 12 graus nessa manhã e faz bastante calor hoje também, máxima de 21 graus. Portanto, em todo o estado, temperaturas mais elevadas e a chegada da chuva em grande parte das regiões, que não deve permanecer muito tempo, só hoje. Forcolém. Tudo bem, 11 horas 3 minutos, estamos ao vivo aqui na RDC TV para 27 municípios, né? Todo o estado, estamos aí em Santa Maria, alô Santa Cruz, Uruguaiana, Pelotas, Caxias, Bento Gonçalves, as cidades adjacentes aí que também estão clicando pelo 524. Mas também, se você não está com net em casa, avise seus amigos aí que não tem net, que dá para assistir pelo Facebook por qualquer lugar do mundo, né? Dá para clicar pelo Twitter, pelo YouTube, RDC, conectando você ao mundo. Como eu disse, agora vamos começar nossas entrevistas aqui e eu vou falar sobre a infraestrutura do agronegócio. É o nosso assunto. Está aqui comigo o engenheiro agrônomo José Campos. Tudo bem, José? Tudo bom, Rogério? Bom dia. Tudo bem? Pois eu estava lendo aqui os números prévios do Censo Agropecuário de 2017, computados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revelam um gargalo em infraestrutura do agronegócio brasileiro. O que está acontecendo? O agricultor não está conseguindo reinvestir e aí ele está perdendo na produção porque as máquinas estão ficando velhas e sucateadas, é isso? É isso, Rogério, mas em grande parte é isso, né? Infelizmente não é uma questão só do agronegócio, a infraestrutura ela afeta o Brasil como um todo, mas se a gente olhar o agronegócio, especificamente as máquinas que estão rodando, que estão produzindo no campo, boa parte da frota que está hoje no campo é sucateada. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a frota de tratores no Brasil, a gente tem mais ou menos 1.200.000 tratores rodando, metade disso tem mais de 15 anos. E máquinas velhas, elas obviamente produzem menos, elas têm menos potência, elas consomem mais combustível, né? Dão mais manutenção, são mais caras. Sim. Né? Se olharmos para a parte de colheitadeiras, que são máquinas fundamentais dentro do processo produtivo, a situação é ainda pior. Aí a gente vai falar de 60% das máquinas têm mais de 15 anos, 50% tem mais de 20 anos. Então são máquinas realmente antigas, né? Mas o que se atribui a isso? Qual é a sua análise em cima disso? O que está acontecendo? Pois olha, vamos dizer, máquinas são lançadas todos os anos, então máquinas novas existem, a tecnologia está aí, né? O principal ponto, essas máquinas são vendidas, se você olhar no longo prazo uma curva de venda de equipamentos e a curva de oferta de crédito, elas caminham juntas. Então, basicamente, é acesso ao crédito.
Esse é um dos principais gargalos. O que a gente enxerga? Assim, o produtor ele investe quando? Quando ele colheu bem, quando o produto que ele colheu tem preço e quando ele tem acesso ao crédito. Vamos dizer, coloca tudo isso numa panela, vamos dizer, para misturar e coloca o tempero da confiança, que acho que é o principal ponto. Ele tem que ter confiança olhando para frente, que ele vai financiar uma máquina em 5, 10, 8 anos. Então ele tem que ter confiança que o negócio dele segue rentável. Sim. E hoje esse é o principal gargalo. Se a gente olhar, a safra foi boa, né? O produtor colheu bem, o produtor se capitalizou. Obviamente que tem detalhes aqui e ali, culturas diferentes, regiões diferentes, mas a confiança é o que está pegando hoje. O produtor está sem confiança para investir. Isso tudo é apenas a produção lá no campo ou também essa variação política que nós estamos vivendo hoje e que também talvez possa afetar na manutenção e na oferta de créditos? Quando a gente fala de falta de confiança, é uma questão política, basicamente. Isso já vem há alguns anos, mas ano eleitoral isso se acentua, né, logicamente. Mas não existe crise no campo, da porteira para dentro, que a gente fala, não existe crise. O produtor está colhendo bem, está plantando, a tecnologia, o Brasil é líder nas principais commodities, em grãos, em carnes, etc. Não só líder em quantidade produzida, mas também em produtividade. Mas falta confiança. E nesse ano nós tivemos aí um evento específico que foi a greve dos caminhoneiros, que afetou bastante forte a confiança do produtor. Claro. Então a gente tem, se você rodar nas feiras agrícolas esse ano, você vai ver um otimismo grande em relação à maneira que ele está produzindo, né, a porteira para dentro, mas não se concretiza em investimento. Né, você acha que a grande discussão da Expo Inter esse ano vai ser ali aquele travamento que teve na greve dos caminhoneiros? Isso aí vai estar em pauta, porque eu acho que muito produtor de leite perdeu, produtor de grãos, produtor de hortifruti, granjeiros, né, grandes, né, que investem, né? Sim, eu acho que sim, Rogério, vamos dizer, se perdeu muito, né? O Brasil perdeu muito com essa greve. Obviamente ela tem os seus motivos, a gente não pode, né, fechar os olhos para isso, mas a produção, né, a economia como um todo perdeu bastante. E o que nos preocupa é muito mais olhando para frente, né? Vamos dizer, tem a famosa tabela, né? O famoso tabelamento que agora o Temer sancionou, mas que a maior parte das entidades do mercado acredita que isso não vai ser cumprido, que não vai, vamos dizer, não vai se respeitar a tabela. Então, é o risco de se criar um mercado paralelo. Então, essa insegurança você tem da questão do tabelamento do frete. O frete é um custo importante dentro do processo produtivo. Sim. Então, o tabelamento, ele visa exatamente, está mexendo nisso, tá? Vamos dizer, tá quebrando a lei de mercado, você está tabelando uma etapa importante do custo, né? Um ponto importante. Mas tabelamento a gente viu lá no governo Sarney, né? E não deu muito certo isso aí de tabelar, quando o Estado está interferindo. O Estado não interfere, na minha opinião, não sei se você concorda, não interfere nas coisas que tem que interferir, quer dizer, dá mais condição. Quanto menos interferência do Estado e dar condição e não atrapalhar, já não atrapalhar tá bom, né? Tá bom demais, tá bom demais. Eu concordo 100%. O tabelamento, ele não, a minha visão pessoal, não vai funcionar. Sim. Se a gente olhar para fora do Brasil, onde se tentou fazer algumas medidas parecidas, nunca funcionou. Né? Então, o mercado se regula, ele se ajusta. Então, você coloca uma tabela, você tem um caminhoneiro e aí você tem um outro fornecedor de serviço que vai oferecer um preço mais barato, você vai fechar com aquele. E tem outra coisa aí, né, José? Não sei se... Acho que você concorda também, porque nós estamos na mesma linha de pensamento. Ficou evidenciado nessa greve dos caminhoneiros que falta um outro transporte pesado, que é o trem, né? Claro que isso não mata o trabalho do caminhoneiro, né? A profissão do caminhoneiro, porque vai precisar do caminhão para levar até o trem. Mas precisa de urgente um trem que corte o Brasil inteiro para levar a safra, levar toda essa produtividade, você não concorda? Tá caindo de maduro, né? O trem, a parte toda de hidrovias, que são meios de transporte muito mais baratos do que o rodoviário, mas o Brasil não consegue avançar isso. O custo vai baixar e tem menos risco, né? Tem menos risco, você tem mais certeza de horários e tudo mais, né? Você não está numa estrada, você está num trilho, né? Sim, é aquele cálculo, o trem sai daqui, chega lá em tal hora, você vai ter a tua carga. E é muito mais barato e mais seguro, né? Sem contar no Você acha que a gente vai evoluir ainda nesse processo, cara? Espero que sim, espero que sim. Eu tenho 48 anos, assim, eu sonho com isso, se eu vou conseguir ver
essa cena. Porque eu não sei que idade você tem, mas eu com 6 anos eu ainda vi um trem funcionando no Rio Grande do Sul, que era o trem húngaro, né? Que saía aqui da estação e cortava o estado e ia até a Uruguaiana. Ele era um trem, você viu também, o Toninho ali, meu câmera viu também. Era um trem, o trem húngaro era turístico, né? E levava, era transporte de pessoas, enfim. E também, junto, ainda tem os trens que fazem algum tipo de transporte no estado, mas é muito pouco, é muito pequeno pro tamanho, né, intercontinental que tem esse país. Né? É nada, né? O Brasil funciona sobre rodas, né? Nas estradas. Olha, eu vou te confessar, eu sou um eterno otimista, então eu acho que a gente vai enxergar assim, em algum dia, eu não sei se vão ser meus filhos que vão ver isso, se algum dia nós vamos ver, eu tenho 40 anos, mas eu acredito que meus filhos vão ver um Brasil melhor no futuro. Eu até acho que a gente está num ponto de inflexão, a gente está num ponto de mudança. Na minha visão, daqui a 30 anos, a gente olhando para trás, esse período que nós estamos vivendo é um período de mudança no Brasil. Sim. Muito claro isso, do ponto de vista de utilização de recurso público. E a gente não vê até hoje, eu acho que isso aí o telespectador deveria prestar atenção, um candidato a presidente colocar no seu plano. Olha, eu vou, vou abrir um processo de licitação de ferrovias, vou incentivar a ferrovia para escoar o nosso transporte. Principal, o começo de tudo é já para escoar a nossa produtividade. E no segundo plano, transporte de pessoas, né? Que também seria... Nossa, imagina se que luxo você pegar aqui um trem aqui e ir até o Rio de Janeiro. Você dorme tranquilo, chega lá, tem tantas horas, você está lá, né? Enfim. Eu espero que um dia a gente veja. Agora, existem planos para isso, Rogério. O próprio ex-ministro Roberto Rodrigues, ele juntou um grupo de trabalho técnico, pessoas bastante capacitadas, e apresentou na segunda-feira passada, no Congresso do Agronegócio de São Paulo, um plano para desenvolver o agro no Brasil. E esse plano está muito calcado em soluções de infraestrutura. Tem a parte toda de crédito, de subsídio, se faz sentido, se não faz sentido, para onde, né, em que segmento, que tipo de produtor faria sentido dar subsídio ou crédito. Mas é muito calcado em infraestrutura. Então, assim, tem gente técnica olhando isso, colocando no papel e oferecendo. Isso está à disposição dos governantes. Deixa eu te fazer uma pergunta, voltando para o nosso negócio que a gente vai... É porque tudo envolve, né? Tudo é uma ligação, vai fazendo uma ligação que poderia estar melhor, ou a gente vê que a gente depende de uma ação só. As perspectivas para o setor, como é que você enxerga? Você disse que da porteira para dentro, então, lá da fazenda, do sítio para dentro, a coisa está acontecendo. Mas qual é a perspectiva dessa produção para fora, aí no próximo semestre? Já estamos, né, nele? Já estamos. O Brasil está colhendo, né, uma safra, essa última safra de 230 milhões de toneladas, é uma safra, a segunda maior da nossa história. A previsão para o próximo ciclo produtivo é que a safra seja ainda maior, né, então que bata mais um recorde. Se você olhar a curva no longo prazo, a área plantada no Brasil não sobe muito, mas a produção sobe muito. O que tem a ver com aumento de tecnologia tem a ver com produtividade. Então, assim, nós estamos prevendo para esse ano um ano positivo. Não muito. Tá? Não muito. Do ponto de vista de máquinas, o primeiro trimestre, né, se a gente falar em venda de máquinas, que é um segmento que a nossa empresa trabalha bastante, ele caiu. Ele caiu no primeiro semestre, no primeiro trimestre, desculpa. No segundo trimestre ele recuperou um pouquinho e deve fechar o ano mais ou menos estável em relação ao ano passado. A gente está falando aí de uma queda de 40%, quase 50% em relação a 2, 3 anos atrás, pré-crise. Né? Então, esse mercado não recuperou. Mas ele tem toda a base, né? Quando voltar naqueles conceitos. O produtor está colhendo bem? Tá. Tem preço? Tem. Né? Tem tecnologia? Tem. O que está faltando é... E como é que está o crédito para esse setor? Como você falou, caiu 40%. Mas vem mais consulta do que qualquer outra coisa. E, às vezes, o problema do nome do cidadão, infelizmente, já se envolveu numa má produção, teve uma queda, alguma coisa. Crédito disponível tem. Se você consultar nos principais bancos, eles vão dizer que tem... O juro está alto ou está médio? O juro é o mais baixo da história, para o segmento agrícola. Né? Pela primeira vez a gente tem juros... O próprio Selic está no nível mais baixo da história, em 6,5%. Então você tem o juro do financiamento agrícola, para compra de máquinas, mais na casa de 7, 6,5%, dependendo da linha, para pequenos produtores até 4,6% fixo ao ano. Ao ano? Ao ano, então isso é juro de inflação, basicamente é juro real zero. Baixo mesmo. Está baixo, então vamos dizer,
Tem crédito atrativo. Agora, o Plano Safra está oferecendo cerca de 190 bilhões de reais. E isso cobre mais ou menos metade da demanda total. Então, metade dos produtores não tem acesso ao recurso do Plano Safra com juro atrativo. E essa outra metade que acaba alcançando esse juro é porque está com um nome extremamente bom, tem um saldo positivo e é isso tudo que os bancos, as financiadoras vão olhar. Exatamente. O banco ele sempre vai tomar cuidado, ele empresta, ele avalia o risco e empresta um montante de recurso. Então, claro, se o produtor tem problemas no mercado, em Serasa, etc., ele tem mais dificuldade de conseguir crédito. Sim. Agora, o mercado está caminhando, Rogério, eu acho que pela primeira vez o mercado agrícola está aproveitando um cenário de juro baixo, inflação baixa e talvez caminhe para produtos alternativos ao do crédito subsidiado, porque a gente tem condições similares. Hoje você vê, por exemplo, produtor comprando máquinas ou comprando insumos através de opção de barter, que é uma opção de troca, quase o antigo, vamos dizer, escambo. Então, ele troca produto, o produtor de café, ele entrega café e recebe um trator de volta. Isso é um produto novo. Então, você tem... E o banco também está mediando essa ação ou não? Nós não trabalhamos com barter ainda. Está no plano desenvolver isso, mas ainda não operamos com barter. Qual é o banco que você representa? O banco DLL, que é um banco holandês do grupo Rabobank. E hoje nós somos o principal repassador de recursos do BNDES para a operação agrícola no Brasil. Vocês estarão na Expo Inter? Sim, estaremos com... A expectativa de negócio lá é alta, então? É boa, a expectativa é boa, porém a Expo Inter ela ainda é antes da eleição, né? Então a incerteza toda da eleição permanece, a gente não sabe o que vai acontecer. A Expo Inter daqui a 2 semanas, né? Mas a questão de cenário político é muito complicada de prever. Mas a expectativa é boa. Em relação ao ano passado, deve ter um acréscimo nas vendas, em relação a talvez 10%, 15%, que a gente está estimando. Certo. Expo Inter 2018 em relação à Expo Inter 2017. Ok. José Campos, engenheiro agrônomo, consultor de negócios também do Banco DLL. Banco DLL. Ele é banco holandês. Banco de capital holandês, origem de capital cooperativo, então é um banco muito focado no agronegócio. Coisa boa. Muito obrigado pelas explicações aí. Sejam bons negócios na Expo Inter lá. Obrigado. Espero encontrar vocês lá. Estaremos lá. Prazer foi meu. Lilian Belim, mais entrevistas na sequência. Isso aí, Forcolenho. Já estou aqui com a nossa convidada, um especialista, sabe em quê? Em visagismo. Você sabe o que isso significa? A gente vai aprender agora, depois do intervalo, como criar o visual ideal, conforme as nossas características e muito mais. Não sai daí, vai enviando as tuas dúvidas, a gente está ao vivo no Facebook e já volta. O Rio Grande em Movimento está de volta e eu lembro você, nós estamos ao vivo no Facebook, no RDC TV Digital. Entra ali e deixa a tua pergunta, a tua dúvida. O nosso assunto agora é visagismo. Você tem dúvidas a respeito do assunto, quer saber, meu formato de rosto é tal, meu cabelo é de tal cor, o que é ideal para mim? Faz aí a tua pergunta que a gente já traz imediatamente aqui para nossa convidada. Também ali pelo Twitter, hashtag RDC Rio Grande em Movimento. E estamos ao vivo em todas as redes sociais, YouTube, site e nos canais 24 e 524 da NET. Eu recebo agora aqui então a Claudete Carvalho, que é visagista, e vai nos esclarecer todas as dúvidas. Muito bom dia, bem-vinda. Obrigada, Helena, obrigada pelo convite. Então, acho que inicialmente, antes de falar o que é visagismo, é importante ressaltar a importância que hoje a imagem tem, essa imagem hoje que nós levamos, ela representa até 57% do nosso sucesso profissional, porque o que nós vestimos, o que nós usamos na cor dos cabelos, o nosso corte de cabelo, a nossa maquiagem, os acessórios, tudo comunica alguma coisa. Então, isso aí tudo tem um peso desses 57% mais do que as nossas palavras. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa consciência e ter um profissional que tenha até uma formação visagista para nos orientar o que devemos usar para, assim, revelar a imagem que nós desejamos. Então, o que é o visagismo, O visagismo, ele é um conceito que visa revelar através do cabelo, das roupas,
dos acessórios, da maquiagem, uma imagem que ela representa quem você verdadeiramente é, valorizando as tuas qualidades, reduzindo os teus defeitos. Então, nós não falamos como padrões, nós falamos sim com personalização, individualização dessa imagem, customização. Não é copiar um corte de cabelo de uma famosa que está na moda, não é cópia, não. É personalização mesmo. Exatamente. Então, o profissional visagista, e ele pode atuar como cabeleireiro, como maquiador, como consultor de moda, ele pode atuar em várias áreas. Ele vai, sim, conversar contigo, entender quem você é, vai fazer uma análise das feições do rosto, dos olhos, sobrancelhas, enfim, de todas as feições, entender o teu dia a dia, porque não adianta a gente olhar lá, uma famosa, um corte maravilhoso, mas qual é o dia a dia, né? Será que eu tenho tempo de escovar esse cabelo? Será que eu tenho habilidade de fazer aquela maquiagem? Será que aquela roupa que ela está usando, ela fecha com o meu formato de corpo, né? Então, eu preciso entender isso e transformar, assim, mas o que eu estou vendo nessa imagem dessa famosa que eu gostei tanto, né? Então, de repente, não é só o cabelo, de repente é a maneira como ela se apresenta também. Então, a partir dessa conversa, dessa análise, assim a gente pode, naquele momento, criar uma imagem, né? Sugerir uma imagem mais adequada, um corte de cabelo. E não existe, assim, o que é mais bonito ou o que é o mais correto, né? É individual. Claudete, a gente está vendo cada vez mais, aqui em Porto Alegre, principalmente, salões de beleza oferecerem como se fosse um plus, né? Um algo a mais ali. Então, já se sabe que não é oferecido como um serviço, mas que tem especialistas, tem cabeleireiros e profissionais de salões especializados em visagismo e que isso já é oferecido em alguns salões. Sim. Está sendo cada vez mais comum por aqui. Sim, está sendo cada vez mais comum, né? O visagismo, ele toma força, né, nos últimos anos, por essa necessidade que nós temos de personalizar a nossa imagem, de comunicar quem nós somos, de comunicar de forma correta e assertiva, né? Muitas vezes a gente deve ter acontecido já, talvez contigo ou com alguém que tu conheça, tu olha uma determinada cor de batom, acha lindo, vai usar, se olha assim, não, mas não tem nada a ver comigo. Ou mesmo um corte de cabelo, ou uma cor de cabelo que você usou e olhou no espelho e disse assim, mas não sou eu. Então, o visagismo, ele vai traduzir, através desses serviços, né, de cabelo, de maquiagem, de roupa, ele vai traduzir quem você é, e aí sim, você vai se olhar no espelho e vai dizer, não, essa sou eu, naquele momento. Então, não é uma coisa para a vida, ou seja, fiz uma consultoria visagista agora, então esse é o cabelo que eu vou usar e eu vou usar a vida inteira esse cabelo. Não, depende do teu momento de vida, depende da tua idade, depende dos teus gostos, depende da tua rotina. Então, tem muitas variáveis. Então, por isso que é muito interessante, assim, o contato, né, a busca de um profissional que tem esse conhecimento, porque não significa que ele vai cortar melhor um cabelo, mas não, ele vai saber conversar para entender quem você é e traduzir quem você é através do teu exterior. Então, o visagismo, na verdade, é um embelezamento unido, um embelezamento externo unido à tua beleza interna. Sim, né? Na verdade, tu só vai refletir aquilo que você verdadeiramente é. Então, muitas vezes a gente observa pessoas que acabam se prendendo muito a modismo, o que está na tendência. E é muito legal a gente olhar, e na verdade o visagista, e eu sou consultora também de imagem, a gente olha para o que é a tendência, mas a gente tem que entender que a tendência tem que ser olhada da seguinte maneira: ela serve para mim? Agora muitos cabelos curtos, muitos cabelos mais louros, com movimento. Então, isso ele me representa, diz quem eu sou verdadeiramente, quem eu sou, porque no visagismo o que a gente olha? A gente olha linhas, formas e cor. E isso tudo comunica. E essa comunicação, ela é totalmente emocional. Quando a gente se encontrou, você me olhou e teve um julgamento
sobre a minha Sim. pessoa. Esse julgamento não foi assim, um julgamento que você quis fazer. Isso é milésimos de segundo. Você olhou e teve uma impressão. Ela deve ser assim, deve ser de tal maneira e tal. E eu a mesma coisa contigo. E isso foi emocional. Então, por isso que essa parte externa, ela tem que sim revelar quem verdadeiramente nós somos, porque senão nós comunicamos de forma errada quem nós somos. Isso no lado profissional, lado pessoal, em todos os sentidos. Então, as aparências enganam se a gente quiser. Se a gente quiser. Se a gente quiser. E aí a gente pode, claro, né, certos aspectos das nossas feições que a gente não gosta, a gente também pode minimizar, né, através também do corte, da maquiagem. Hoje tão em voga, né, sobrancelhas, né? Então, tudo isso a gente pode modificar de modo mais assertivo, que realmente reflita quem nós somos. Bom, de uma maneira geral, então, o que seria o principal pecado seria a gente copiar modismos ou cortes ou uma roupa sem pensar se adequa à nossa maneira de ser. Exatamente, exatamente. Então, é por isso que a gente precisa, né, ter essa consultoria para entender melhor, né, o que poderia nos representar melhor. Vamos começar a dar umas dicas, se possível, Claro. assim, umas pinceladas aí, né? Vamos começar então pelo corte de cabelo, que a gente sabe que o cabelo tá no topo aí, né, da aparência. É a moldura do rosto, isso. Quais seriam, então, os cortes ideais, assim, conforme o formato de rosto? Para as telespectadoras que estão assistindo aí já terem uma noção. Sim, é muito comum, né, as pessoas pensarem assim, eu tenho um formato de rosto que é quadrado, então o que combina com o formato de rosto quadrado, vale para os né? homens também. Vale para os homens, isso é para os dois. Se esse formato quadrado, que é um formato de linhas retas, né, ele passa muita força, determinação, e eu quero sim ter uma imagem mais suavizada, uma pessoa mais doce, sim, eu vou ter que quebrar esse quadrado, então eu vou usar formas que no meu cabelo, no corte, que tem linhas circulares, curvas, que é o contrário do quadrado, né? Se eu tenho, ao contrário, um rosto que tem formas muito redondas, que é de mais suavidade, mais doçura, sensibilidade, eu preciso ter mais força nessa minha imagem, eu sim posso colocar linhas mais retas nesse corte, né? Como, por exemplo, hoje muito se usa os long bobs, né? Que tem essa linha reta aqui ao lado do rosto. Então, o formato do rosto ele vai estar diretamente ligado ao corte, mas os dois eles têm que somar para passar uma imagem do que eu quero passar. Então, se eu quero força, determinação, eu vou usar linhas retas nesse corte. Cabelos mais longos, né? Ou se é um cabelo curto que tem um alongamento aqui lateral. Agora, se eu quero dinamismo, eu quero que a minha imagem passe dinamismo. Eu posso simplesmente, independente se o cabelo for comprido ou curto, colocar uma franja lateral, colocar um repicado, fazer uma escova, um movimento mais virado para fora. Então, é assim que a gente trabalha dentro do visagismo, né? Não te amarrando a essas tendências. Hoje, né, a gente observa cabelos muito curtos, né? Que traz essa coisa da versatilidade, da mulher que não tem tempo, que está ali muito prática, mas os cabelos longos também eles continuam, porque traz essa feminilidade, essa coisa que a mulher gosta bastante. Sim, e o rosto mais oval é o mais fácil, no caso. O rosto oval, dentro da harmonia estética, ele seria o perfeito, né? Aquele que a gente poderia usar qualquer tipo de corte, que esse corte ficaria harmônico, mas mesmo assim a gente consegue trabalhar com esses mesmos conceitos, linhas retas, linhas curvas e modificar esse rosto. Certo. Bom, e agora vamos passar para quê, então? Falamos um pouco do corte de cabelo. Qual é o segundo principal ponto, assim, quando a gente olha para alguém, o que mais chama atenção? Quando a gente olha para alguém, a gente olha ele como um todo, mas principalmente, assim, ó, da parte daqui para cima. Então, essa parte é 70% da nossa imagem, né? Então, hoje, eu diria assim, é uma soma, né? Tá muito hoje na moda a design de sobrancelha. Certo. Essa área do rosto é a área toda emocional. Então, olhos e sobrancelhas é o que passa emoção.
No momento que eu modifico essas linhas, esses desenhos, eu vou modificar também a maneira como eu estou me mostrando emocionalmente para o outro. Né? A área da boca é comunicação e a área da testa é a parte do intelecto. Então, todas essas modificações, seja através de design de sobrancelha, que hoje está muito na moda, através de maquiagem, elas vão afetar o modo, a área que mais tem valor para mim naquele momento. Tá? Então, hoje, assim, o que nós temos, né? Uma tendência muito forte do no make-up. No make-up é o mínimo de maquiagem para valorizar quem verdadeiramente eu sou. Só vou ali corrigir uma olheira, corrigir um formato de rosto, vou corrigir um pouco a sobrancelha. Para quê? Para que eu consiga me mostrar mais verdadeira, né? Mais limpa, digamos. Mas aí assim. é válido o design de sobrancelha junto a isso? Sempre. Sempre que nós fazemos um design de sobrancelha, uma maquiagem, ele tem que estar de acordo com essa imagem que eu quero passar. Eu estou tentando aqui até vou conversar aqui com o pessoal do online aqui que não nosso ao vivo no Facebook, nossa live está fora, tá? Então acredito que o pessoal que está tentando enviar perguntas ou comentários aí não deve estar conseguindo, porque neste momento estamos fora mesmo. Então, não sei o que houve, espero que o pessoal do online aí já consiga resolver rapidamente. Então, manda aí no nosso WhatsApp que está aí na tela, manda aí a tua pergunta para a gente fazer aqui para a Claudete aí. Tá dando várias dicas, hein? Não vai perder essa chance. Falando do rosto, né? O que seria um grande erro, assim, ó, nesse sentido? Também não dá para ir pelo lado da padronização, né? Todo mundo está fazendo o design de sobrancelha, eu vou lá fazer. Quem é que não é recomendado fazer? Para quem que não fica legal? Para que tipo de rosto? Então, na verdade, a gente busca uma harmonia, né? São as linhas. Se eu desejo ter mais dinamismo nessa minha imagem, a minha sobrancelha, então, ela vai ter linhas que vão ter linhas inclinadas e que vão passar esse dinamismo. Se é uma pessoa mais delicada, mais introspectiva, né, mais sensível, essa minha linha de sobrancelha, ela vai ser um pouco mais curva, um pouco mais fina, mais arredondada. E aí, por isso que depende de pessoa para pessoa, né? Depende também das tuas feições, teu tamanho de olhos, teu tamanho de nariz, teu tamanho de boca, o tamanho do rosto. Ela tem que estar em perfeita harmonia com isso também, né? Então, a gente faz medições para que entre em harmonia. Facebook já voltou aqui, tá, gente? Mandem as suas perguntas. Ok. Então, é essa análise que ela é pessoal e que vai buscar essa harmonia ou reforçar alguma área, né, que a gente deseja reforçar. Perfeito. Então, sempre buscar, independente da área, seja na maquiagem, seja no design de sobrancelhas, seja em procedimentos estéticos, botox, né? Botox é sensacional, porque o que acontece com o nosso rosto? Nós temos assimetrias. Um rosto, não sei se você já observou, ele é um lado diferente do outro. E se isso é uma questão que incomoda, através do botox, a gente pode fazer um pouco dessa correção. Ou através da mudança do lado do cabelo também. Basta a gente mudar o lado do cabelo, a gente vai deixar esse rosto mais harmônico, os dois lados mais parecidos, ou vai manter a simetria e deixar esse rosto, essa pessoa com uma energia mais fortalecida. Que maravilha. Bom, mas sempre buscando um especialista, né? Sempre buscando um especialista, senão a gente acaba indo para as tendências de moda. Não que as tendências não sejam legais, mas elas precisam ser revistas e olhadas para que mostrem a nossa beleza. Perfeito. Bom, eu já te faço o convite no ar para que volte aqui no programa para a gente falar de outras partes aí, falar um pouquinho mais de roupas, né? E também descer um pouco mais aqui, sair um pouquinho do rosto e ir para as outras dicas, que a gente certamente tem muito assunto para falar. Já fica o convite aqui, Claudete. Obrigada, Lília. E se tiveres algum site também, algum endereço para divulgar para o público buscar mais dicas, tem algum? Eu tenho através do meu Instagram, né? Eu
tenho colocado algumas informações, que é o clau.carvalho, né? E com a palavra visagismo, vocês, o nosso público pode encontrar bastante referência hoje na internet. Maravilha, então, clau.carvalho no Instagram. Obrigada, querida. E agora a gente tem mais entrevistas daqui a pouco, depois do intervalo, né, Forcolém? Exatamente. Depois do intervalo, eu vou conversar aqui com a Daniela Sandi, que é economista do Diese, para saber como estão os índices de emprego, reação na economia, mas a luz subiu, e tem um monte de assuntos aqui. A gente volta depois dos comerciais. Muito bem, estamos de volta no nosso Rio Grande em Movimento e agora nós vamos falar de economia e eu vou falar aqui com a Daniela Sandi, economista do Diese. Daniela, bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Daniela, eu já queria, eu vou abordar sobre como estão os índices de emprego, a gente estava conversando antes, mas tem uma matéria hoje aqui no Correio do Povo, onde o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, fala que temos que abrir a caixa preta da conta dos consumidores. Ora, o ministro, em vésperas de eleição, vem falar um negócio desse, ele dizendo que a luz já aumentou 13,79%, enquanto que o IPCA, que mede a inflação, subiu apenas 2,94%. Aí ele diz o seguinte: é preciso que todo cidadão, ao receber a conta, entenda o que está nela. É um conjunto de siglas, tem uma série de subsídios que estão embutidos na conta e que as pessoas não sabem o que estão pagando. Se o ministro diz isso, né, o que sobra para nós? Só agora ele viu? Bem complicado, né? Isso não acontece só com a conta de luz, né? Mas conta de água, conta, né? O gás, o combustível. Então, o consumidor realmente ele tá sendo muito penalizado, né? Tá pesando muito no bolso do consumidor o aumento das tarifas públicas e são itens essenciais, né? A luz, o gás, se a gente, por exemplo, pegar o gás, né? Chegou ao ponto de famílias, né? Ter que substituir o gás por lenha e álcool, né? Situações quase medievais, justamente porque não consegue dar conta. Então, quando a gente olha uma inflação de 2%, 3%, realmente é difícil entender, né? Porque a inflação é uma média, né? E aí tu tá pegando alguns itens que subiram e outros que baixaram, mas quando a gente pega as tarifas públicas, que são itens monopolizados ou oligopolizados e de difícil substituição ou até de redução de consumo, né? Então, não tem muita saída mesmo, né? Então, nós temos aí no caso da conta de luz, né? Tem o peso do dólar, tem a questão dos tributos, né? Você sabe que tributos são isso? Você lê ali, realmente, como diz o ministro. É um conjunto de tributos e a questão própria, né, dos reservatórios, como é que está essa oferta né, para gerar luz, seja ela termoelétrica, né, ou hidrelétrica. Mas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul ainda a gente foi penalizado em 2016 com o tarifaço, né, que subiu, né, para 30% o ICMS em cima dessas tarifas públicas. Então, realmente, vem caindo aí o poder aquisitivo, né, dessas famílias, porque a renda cai e esses preços, né, sobem violentamente. Eu hoje, assim, eu até estava falando para ela fora do ar, eu moro num apartamento, moro sozinho no apartamento, e minhas filhas vêm lá de vez em quando e tal. Eu apago todas as luzes. Onde eu não estou, tem que ter luz apagada. Só deixo uma... E a maioria eu já mudei para essa luz fria, né? A de LED? De LED. Que é mais de LED, que é mais em conta. E vou tomar banho, aí sim, todas as luzes apagadas de casa para não puxar energia. E aí, então, só nós fazemos essa economia, o governo não faz o seu dever de casa, que é diminuir cargos, diminuir o encargo e diminuir o peso da máquina, né? E aí, quando o ministro vem falar isso nas vésperas de eleição, eu ia ter vergonha, porque se mostra uma incompetência gigante, né? Sem falar que as agências reguladoras aí de telefonia, de plano de saúde, são mais sindicatos patronais do que qualquer outra coisa, porque a gente sabe que a política tem os seus braços, então eles infiltram gente lá para cuidar dos seus interesses, né? Como dizia aquele político famoso. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, a gente fica se defendendo, né?
Exato, a gente está numa situação, né? A economia, ela vem aí. O último ano até deu uma melhorada, né? O nosso PIB cresceu 1%, mas a gente tem que olhar para trás que nós caímos 7%, né? Então, 2015 e 2016, a economia brasileira caiu 7%. Para a gente falar em crescimento, a gente tem que retomar esse 7%. E a partir daí subir. A partir daí subir. Então, nós só crescemos 1%. O nosso mercado de trabalho... né, a taxa de desemprego, ainda que tenha melhorado um pouquinho, ela cresce, né, pelo aumento do emprego informal e pela saída das pessoas do mercado de trabalho. Então, elas param de pressionar a taxa, elas vão para o desalento, porque não tem mais oportunidade, elas estão sem esperança, acabam desistindo de procurar emprego, mesmo porque para procurar emprego, né, custa caro, né, tem que pegar transporte, enfim. Então, nós temos uma economia em recessão, né, caminhando, né, lentamente, e por mais que tenha tido essas melhoras pontuais, né, ainda assim está muito aquém do necessário, né. Então, nós temos aí 13 milhões de desempregados e mais 20 milhões de desalentados, né? É muita gente. Eu conheço um rapaz que ele tem seus 40 e poucos anos, ele perdeu o emprego faz um ano. Sabe o que ele faz hoje? Ele ajuda a mãe. A mãe é uma aposentada que ganha 1.800 líquido, né? Eles têm casa própria, ele hoje mora com a mãe, que separou também e tal. Então ele ajuda a mãe, ele é o secretário da mãe, porque enquanto que ele não arrumar emprego, ela que sustenta a casa, ela que está sustentando a comida, a luz, a água. Então, assim, de vez em quando ele consegue fazer um bico ou outro, mas a pessoa é uma pessoa que tem uma formação, que tem preparo, né? Mas está sempre buscando, está sempre buscando. Mas e isso também acontece, né? As pessoas que saíram do mercado ali tinham em casa 3, 4 que ganhavam renda, 2 caíram, cai sempre nas costas do aposentado, né? Exato, né? Então, acaba desistindo os jovens, né, que não têm experiência, não encontram trabalho. Os que têm qualificação maior também, as vagas que estão sendo geradas são, né, de baixa qualidade, né, até um salário e meio. Então, emprego doméstico né, vendedor de loja. Vendedor de loja, comércio, né, alguma coisa de serviços. Então, bem difícil, né? Então, e a massa salarial vem caindo, né, nesses últimos anos, né? Então, se a gente olhar a economia, né, o que move a economia, né? Então, nós temos quatro pontos, né? Que é a questão da renda, o consumo, a questão do investimento, né? Que aí é a parte das empresas do setor privado e do governo, que nesse momento nós não temos. Então, o governo, ele cortou gastos, né? Então, não tem a parte do governo também. As empresas praticamente não estão investindo porque não vê perspectiva, não vê um horizonte, né? Porque a economia está desorientada e não tem nenhuma liderança nesse momento, né? Que dê essa perspectiva de melhora. E o que tem sustentado, então, um pouco é a questão das exportações, né? Alguma coisa de fumo, calçados, alimentação e metal mecânico. E né, o setor agropecuário, né, que ainda o ano passado, né, nós tivemos uma super safra que ajudou também no barateamento de alimentos e ajudou um pouco a economia, mas no resto, né? Eu posso te ajudar nessa questão econômica, porque eu falei ali para você ali fora que eu vendo publicidade também na rádio onde eu trabalho e tudo. Tava mais ou menos, entendeu? Quando deu aquela greve dos caminhoneiros, bom, eu vou te dizer assim, uns 3, 4 patrocinadores tiraram os patrocínios, porque a primeira coisa que o empresário, o micro, médio empresário faz é tirar a publicidade, ele vai cortando, né? E, nossa, deu um desespero no mercado, assim, um desespero no mercado de publicidade. E agora começou a reagir, então voltam as lojas que eu tinha de cliente, voltaram algumas lojas, né, que começaram a investir, mas é tudo assim, loja, alimento, loja, é um negócio... Então, parece que está tendo uma reação, ou também o próprio empresário está se preparando para novembro, entrar novembro ali, que entra aquela... Dá uma aquecida. Dá uma aquecida, né? Você acha que está movimentando de novo ou o ano perdeu-se mesmo? O ano está praticamente comprometido. Claro que o segundo semestre, historicamente, ele tende a ser melhor, justamente porque tem, né, as festas de final de ano, tem pagamento do 13º, então isso acaba movimentando a economia. Mas ainda assim, como nós temos um cenário eleitoral aí muito incerto, né? E o mercado, vamos dizer assim, fica nervoso com tudo isso, né? As empresas acabam deixando de investir.
As famílias também estão num momento assim, né, de muita instabilidade, acabam deixando de consumir. Então, claro, vai ter uma melhora aí mais para o final do ano, mas ainda assim muito aquém do que a gente precisaria para atender essa... E fora as falácias, né? Tem um candidato prometendo que vai tirar o povo do SPC, mas olha, isso é o fim do mundo, gente. Meu Deus, ao invés de dizer, não, eu vou aquecer a economia, eu vou fazer... E aí as pessoas vão conseguir limpar o seu nome. Não, eu vou tirar das pessoas. Que isso? Daí Exato, né? É brincar com a nossa inteligência, né? Na verdade, eles prometem várias... Se a gente fosse, né, registrar em cartório tudo que eles prometem, né, e depois fazer cumprir, são coisas absurdas, né? Então, o que a gente precisa realmente é de uma política, né, que coloque de novo o Brasil, né, na rota de crescimento, e isso passa, né, por aumento da taxa de investimento para as empresas voltarem a contratar. Mas, né? Daniela, tudo dentro do Brasil é movido da politicagem que o Brasil tem, né? Então, a máquina brasileira hoje ela é pesadíssima, né? Em encargos e tudo, eles fazem o loteamento daquele político e tal. Porque se tivesse menos interferência, quanto menos o governo, só não atrapalhar já dava, porque o brasileiro é empreendedor. Ele faz a coisa toda girar, né? Se ele perde emprego, ele vai vender um docinho, ele vende, ou mesmo empregado faz eu vi meninos lá, filhos de uma colega, vendendo biscoito para ajudar a mãe. Eles fazem o biscoito. 16, 17 anos, eles aprenderam, fizeram um cursinho aí no Senac, eu acho, não sei onde, e fazem biscoito gostoso. Eu comprei, R$5 o pacote. Então, assim, o brasileiro dá um jeito. O problema é que nós sempre recebemos a interferência. Aí você dá um jeito, você aumenta um pouquinho a renda, vem aumento de combustível, aumento da luz. Quer dizer, aquele aumentinho que você teve na renda, que de repente você poderia começar a guardar um dinheirinho para fazer uma reserva ou investir em alguma coisa, você já vai ter que gastar porque o governo não faz o seu papel de encolher essa máquina, né? Sim, tem essa dificuldade, né? Que tem que ter o controle das contas, né? E... né, para realmente a coisa funcionar. Mas, independente disso, né, o que nós precisamos, né, nesse momento realmente é de uma liderança, né, que realmente dê esse horizonte, né, para o país, e uma política econômica realmente que coloque de novo, né, o Brasil numa rota de crescimento com o aumento do investimento e do consumo, né? E a cesta básica em Porto Alegre, ela está mais alta, caiu um pouco, como é que tá? Então, teve a greve dos caminhoneiros, ela vinha numa trajetória de queda, né? Porque nós tivemos uma boa safra ano passado, então os alimentos eles não têm pressionado muito, ainda que o custo seja elevado, né? Principalmente para o trabalhador que ganha salário mínimo, então ele compromete 50% da sua renda de, né, R$980 com a compra de alimentos, sobrando muito pouco para os demais itens. Ainda assim, os alimentos eles vinham barateando. Bom, tivemos uma greve dos caminhoneiros, deu um aumento ali de 2 meses, mas agora ela caiu de novo, caiu 4%, está em R$430. Hoje ela não é a mais cara do Brasil. São Paulo tá na liderança com uma diferença pequena ali de R$2, mas ainda assim pesa muito, né? Porque a gente, para os salários mais baixos, né, o peso da alimentação no orçamento proporcionalmente é maior. Então, sobra muito pouco para os demais itens, né? E se a gente for botar aí a conta de luz, o gás, né? Não sobra nada, tem que fazer uma ginástica muito grande. É verdade, porque só a luz e o gás aí vai comer um pouco do bife que a gente ia comendo. Algumas pessoas, né, que tem... como eu falei, esse rapaz e a sua mãe ali, e ele disse assim, cara, eu nunca comi tanto frango na minha vida. Estamos comendo frango milanesa, frango não sei o quê. Que frango é bom para a saúde também, mas assim, as pessoas têm que começar a optar e aí faz uma alimentação mais bem diferente também, né? Enfim. Daniela, você como uma economista, agora eu vou fazer uma pergunta pessoal para você. Você quando entra no shopping, você dá uma de economista. Você está toda hora nessa questão de economista, essa bolsa aqui, tal, aquela roupa, você faz essa conta todo dia? Para além de ser economista, né, eu faço a pesquisa de economia. Eu acho que esse é o maior aliado do consumidor, né? Sempre pesquisar, mesmo para alimentação, por exemplo, né? Se a gente olhar, cada rede de supermercado tem seus dias de oferta. Você cobra do marido assim, você não me cobra aquelas caras.
Sim, produtos em safra. Eu sou muito econômica, né? Não sou uma consumidora, assim, né, inconsequente. Então, estou sempre olhando os preços. Claro, porque às vezes a gente tem aquele consumo por impulso, enfim. Sim. Mas independente de ser economista, eu faço, né, a minha parte de consumidora, cidadã, assim, de sempre pesquisar. Essa é a regra, né? Essa pesquisar. E a gente encontra a diferença, por exemplo, nas feiras, a gente encontra às vezes produtos tão bons quanto nos supermercados e mais baratos, né? Então, tem que procurar. Claro, às vezes tu não tem a comodidade, né, que tu tem no supermercado, tem estacionamento, tá na correria, né? Mas para quem pode, por exemplo, né, vale a pena. Ok, falei com Daniela Sandi, economista do Diese. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Fica aberto aí o espaço quando você quiser trazer uma pauta pra gente aí. Agora eu não sei onde é que tá a Lilian, deixa eu ver onde é que tá a Lilian por aí. Onde é que ela está? Olha lá, ó. Forcolém, eu nesse momento tô aqui no nosso estúdio gourmet, porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, a nossa convidada aqui vai nos ensinar a fazer um suco com uma fruta da estação. Sabe qual é? Eu não vou contar ainda não. Fica ligado aí que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente conta tudo pra você. E nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. Tô aqui em outro estúdio, ó. Tô aqui no nosso estúdio gourmet, sabe por quê? Porque agora a gente vai aprender a fazer um suco com uma das frutas da estação. Sabe qual é? A bergamota. Suco de bergamota, mas não é qualquer bergamota. A gente vai entender agora. Tô aqui com a nutricionista Soraya Noguês. Muito bom dia, bem-vinda. Bem. Bom, vamos contar então o que tem de diferente nessa bergamota. Então, ela é uma fruta orgânica, né? Ela valoriza a questão da sazonalidade, por ser da época, da estação. E ela também vem da agricultura familiar, que é o que a gente preza quando a gente compra orgânicos. A gente preza muito o pequeno agricultor da nossa região, aquele pequenininho que planta pouquinho, que depende do sustento dele, é aquela fruta, aquela plantio que ele faz. Então, quando a gente compra orgânicos, além de não ter a questão dos agrotóxicos, que infelizmente hoje em dia aumentou quase que 20% conforme os últimos censos que saíram, né? O uso de agrotóxicos nos nossos alimentos. Então, quanto mais orgânicos a gente procura, melhor para a nossa saúde. Certo. Né? Bom, e só para o pessoal mais leigo entender bem, comprar uma fruta orgânica não representa só não ter agrotóxicos, que já é muita coisa, né? Exato. O que mais? O que mais tem de vantagem? Na fruta as vitaminas, o sabor. O sabor de uma fruta orgânica, ela é muito mais saborosa do que uma fruta que ela é de estufa ou que ela é com agrotóxico, porque o agrotóxico ele camufla muito o sabor da fruta. Então, quando ela é orgânica, ela tem um sabor mais vivo. A cor dela é diferente, o tamanho, ela é completamente diferente. E as vitaminas e minerais delas estão presentes mais ativamente também. Não tem agrotóxicos e também não tem nenhuma substância sintética ou nada que agrida realmente o meio ambiente, né? Exatamente, nada mesmo. E, além disso, fica mais saboroso, mais saudável. Isso a gente sente. Com certeza. Bom, esse suco aí Por que tu escolheu a bergamota? A bergamota, ela é a fruta que está agora no inverno, né? Ela é da sazonalidade de agora. Agora no inverno ela é muito rica, né? Nós temos a bergamota, temos a laranja, principalmente as cítricas, né? Que elas são ricas em vitamina C e são super importantes agora para a gente poder prevenir, né? Gripes, né? Melhorar a nossa imunidade através da vitamina C. Então, é interessante as pessoas colocarem no seu dia a dia o consumo de frutas que sejam ricas nesse nutriente. Perfeito. E no caso que não é o caso de hoje, mas é possível aproveitar também muito a casca, né, das frutas e tal. No caso da bergamota também, se eu quiser, eu posso aproveitar de que forma? As cascas pode fazer desde chás, pode desidratar ela e fazer infusão, fazer chás. Como tu também pode cortar ela em filetes e fazer ela com um pouquinho de açúcar para comer ela cristalizada. É mesmo? Então tem várias opções assim que dá para fazer com ela. Aí como é que eu faria? Eu pegaria... Vou pegar aqui uma. Pegaria aqui... Isso, daí tu ia pegar, descasca ela, né? Aí tu vai cortar em pequenos filetes. Não sei se a gente teria...
E aí, cortando em filetezinhos, coloca numa panela com um pouquinho de água e açúcar, faz como se fosse um pequeno caramelo. E deixa aquele caramelo secar. E depois deixa ela secando e ela fica cristalizadinha para poder comer, como petisco, junto com o chimarrão. É bem gostoso. E também, se a pessoa for mais formiguinha e quiser um doce, assim, pode fazer até bolos. Pode usar o suco da bergamota, né? Faz um bolo simples, um bolo branco de sua preferência. E aí, para substituir a água ou o leite, coloca o suco da bergamota. Com aquele suco pode fazer um caldinho também, colocar por cima do bolo, que agora no inverno pede bastante. Todos os tipos de caldos. Exatamente. E coberturas caem bem, né? Bom, então depois que a gente fizer o suco, de repente tu até passa a receita do bolo pra gente, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Vamos começar? Vamos, claro. Vamos lá. Quantas bergamotas aí tu pegou? Aqui eu tenho umas 5 bergamotas, mais ou menos descascadas. Elas vão render em torno de 2 copos, se a pessoa quiser mais forte. Se quiser um pouco mais suave, acrescenta um pouquinho de água. Mas, lembrando, quanto mais puro, sem misturas, melhor o aproveitamento das vitaminas, tá? Maravilha, vamos começar. E aí, também colocar. E a escolha também da bergamota, por ser uma fruta cítrica, cai muito bem, né, nessa época, porque previne também resfriados, gripes e tudo mais, né? Exato. E ela é uma fruta fácil de encontrar agora, tem vários tipos. Vou pegar mais água, acho. Tá, agora vai. Esse vai. Um liquidificador novo para ela, né? Deixa eu pegar um pouco mais de água ali. Vamos pôr mais água, então. Qual é a quantidade de água que precisa? A água, se a pessoa for colocar, no caso que a gente está colocando aqui, aparentemente o liquidificador embaixo não está pegando, mas pode colocar menos de 1/4 de copo de água para não perder a questão das vitaminas para fruta. Menos de 1/4 de copo de água. Eu sou exagerada. Não conseguiria colocar tão pouco. Mas vamos lá. Vamos fazer sem isso aqui. Vamos fazer sem o copo, né? Sem o filtrinho dele. Vamos fazer direto aí. Vai ser mais fácil. Isso aí. Vou esperar ela fechar. Tem uma perguntinha para fazer. Aí. Agora sim. E quais são os benefícios desse suco para o organismo? A vitamina C, ela ajuda em questões, além de melhorar a imunidade, né? Ela também auxilia na parte muscular, de reconstituição muscular. Então, para quem é atleta, por exemplo, aí faz um exercício, é bom ele tomar um suco, pode ser de bergamota, que tem a vitamina C, para ajudar na cicatrização, né? Que quando a gente faz exercício, dá aquela fissura no músculo para poder crescer, para poder tonificar. Então, a vitamina C auxilia nessa recuperação muscular. Ele atua também em questões de inflamação do corpo. Tudo isso ele vai... E para quem se exercita, já que tu citaste, é claro, a gente sabe que suco não tem contraindicação, né? Mas qual o mais indicado, assim, é antes ou depois dos exercícios para assimilar melhor? Após os exercícios e junto ou antes das refeições, depois, qual é o melhor? Ele seria após o exercício. E nas refeições o ideal não é tomar nenhum tipo de líquido enquanto se alimenta, porque quando a gente consome algum líquido junto com a comida, ela vai diluir, vai dificultar a nossa digestão. Sim. Então a gente vai ficar mais tempo com aquele alimento trabalhando dentro do nosso estômago, então fica mais difícil essa digestão. Então o ideal é consumir ou a fruta mesmo, junto com, por exemplo, couve e folhosos escuros, que são ricos em ferro, porque a vitamina C, ela ajuda a assimilar melhor essa absorção do ferro, né? Mas os líquidos em si, o ideal não é junto com a comida, pode ser depois, né? O melhor depois até.
E após um exercício, consumir também o suco rico em vitamina C. Maravilha. E precisa coar? Vamos pegar um coador. O ideal é coar? O ideal é coar. Deixar aqui o coador. Mas não é necessário, né? Não é via de regra. Pode ficar assim. sem coar. Então vamos provar bem in natura. É. E quanto tempo ali a gente precisa bater? Qual é o ideal também para não ficar, para ele não ficar muito, ele fica mais grosso ou não, né? O que tu acha melhor? Quanto tempo bater? Isso, vai variar, na verdade, do liquidificador. Dá para bater desde 2 minutos a 3 minutos para ele desmanchar bem. O que tem que cuidar é para ele não quebrar muito as sementes, que é o que pode amargar um pouco o suco. Então não bater demais também, para não ficar aquele amargo da semente. Exatamente. Né? Se a pessoa quiser, antes de fazer o suco, retirar as sementes também, sim, fica super à vontade. Porque assim ela fica com bagaço, né? Que também é bom para o intestino, ajuda no funcionamento. Mas o pessoal que não consegue tomar na hora ou não conseguiu tomar tudo e guarda, e a vitamina fica aí por quanto tempo? Na verdade, a vitamina C, ela acaba se perdendo com o tempo de armazenamento. Ela oxida, ela se perde muito fácil. Então, não é indicado a pessoa guardar o suco se não tomar na hora. Tem que tomar na hora mesmo, né? Se sobrar, não conseguiu tomar, dá pro vizinho, mas não adianta guardar. Né? Exatamente. Eu já peguei o meu aqui porque é óbvio que eu vou provar. Detalhe, vocês perceberam que ela não colocou açúcar, né? Não, sem açúcar. Então vai ficar com o saborzinho da fruta mesmo. Nem um adoçante ali, nada disso. O recomendado é... Quanto mais in natura, porque a fruta já tem o açúcar natural dela, né? Então, tu agregar mais um açúcar artificial, na verdade, tu vai até estar alterando o sabor da própria fruta, né? Mas existem pessoas que gostam, que preferem, então se quiser colocar um pouquinho, né? Vai daí de cada um. Vamos brindar então, né? E vamos lá. Bom demais. As sementes estão inteirinhas aqui, como a Nutri recomendou, né, gente? E aí não pega nem um pouquinho o sabor amarguinho. Fica doce mesmo, não tem açúcar e não faz falta, não fez falta. Isso que eu sou formiguinha, como citaram, sou da turma da formiguinha. Só pra a gente encerrar também, além da bergamota aí, quais seriam as tuas outras indicações aí de frutas da estação pro pessoal? A gente tem agora a laranja também, na verdade tem várias laranjas agora. A própria bergamota a gente tem variedades. Essa aqui é a morgote, que ela tem essa casquinha lisa, ela é mais difícil de tirar, ela tem esse sabor mais intenso de bergamota. Sim. Né? Então, para fazer sucos, ela é muito boa. Depois nós temos aquela outra que é a pocã, que tem aquela casca mais enrugada, maior. Aquela para suco, ela fica muito suave. Então, ela é mais gostosinha de comer lagarteando no sol, né? Tá. E aí nós temos as laranjas. Nós temos laranjas desde a de suco tradicional, que é um pouco mais ácida. Temos a laranja de umbigo, que tem um pouco mais docinha, que dá para só cortar e comer os gominhos. Tem a laranja do céu também. A laranja do céu, que é super suave, inclusive para crianças, né? Ela é muito gostosa de usar. Não vai fazer falta o açúcar também. Não vai fazer falta o açúcar. Nós temos também, agora vai começar, na verdade tá querendo encerrar a safra, mas nós temos a carambola, que é super rica em vitamina C também, uma ótima fruta. Ela é mais acidazinha, mas também muito boa para comer in natura. Tudo dá para encontrar em feiras de orgânicos, tudo né? nas feiras de orgânicos. Até se o pessoal quiser, tiver mais informações, aqui em Porto Alegre, no próprio site da prefeitura, eles têm os dias e os horários e os locais onde tem as feiras orgânicas, que hoje nós temos uma variedade bem... Tem bastante, em vários bairros aí, principalmente nos sábados pela manhã, né? Exatamente. É uma boa pedida mesmo. Tu tem também algum site para nos passar ou algum endereço que tu recomenda? Na verdade, o que é o mais... tem uma variedade grande mesmo, costuma ser a do Bonfim, que é a antiga, né? Aquela da Redenção. É a mais antiga, ela tem uma variedade bem grande. As pessoas conseguem encontrar desde temperinhos até frutas que não conhecem, até para poder conhecer. Maravilha. E tem algum site pessoal teu, alguma rede social que tu queira divulgar?
Pode ser o teu meu trabalho? Instagram. Qual é? Que é nutricionista Soraya Noguês. Soraya com Y. Isto. Noguês. Noguês com G-U-Z. Tudo junto. Soraya Arroba Noguês, Soraya isso. Noguês, maravilha. Antes da gente encerrar, então passa rapidinho aí pro pessoal aí, eu vou explorar aqui a Soraya, tá, gente? Passa rapidinho então a receita do bolo de laranja pro pessoal fazer agora no inverno. Claro. O que precisa? Precisa então de farinha, mais ou menos umas 2 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar, pode ser o açúcar refinado se a pessoa quiser, pode ser açúcar de coco também para substituir, tem um índice glicêmico mais baixo. Então, essa questão do açúcar, né, daí já vai entrando mais lentamente na corrente sanguínea, daquele pico glicêmico, né? Então, 2 de farinha, 1 de açúcar, uns 2 ovos, né? Faz um bolo branco ali, mistura bem esses ingredientes, fermento biológico e aproximadamente 1 copo mais ou menos de suco de bergamota adequado, né, para não ter as sementes. Mistura tudo ali, põe numa forma, leva para assar. Quanto tempo? Um forno 180 graus, uns 25 a 30 minutos. E aí depois pega mais 1 copo do suco e faz uma caldinha. Põe na panela, fogo quente, né? Um pouquinho de açúcar, deixa fazer uma caldinha assim mais espessa até engrossar e depois coloca por cima do bolo. Essa é a cereja do bolo, no caso, né? Esse é o segredo, então, essa calda que no inverno cai super bem, né? Exatamente. E opção sem lactose tem? Na verdade, esse suco ele já acaba sendo... O bolo ele acaba sendo já um bolo sem lactose, né? Não vai nada de leite. A pessoa pode substituir a farinha se quiser fazer um bolo sem glúten. Pois é. Pode usar uma farinha de arroz, uma farinha de amêndoas. Pode mesclar uma farinha de arroz com fécula de batata. E aí mistura as duas, que o bolo fica macio. Farinha de arroz ou de amêndoa, então, opção sem glúten. Maravilha. Muito obrigada pela tua participação. Prazer, obrigada. Volte sempre aí, de repente, para fazer o bolo da próxima vez. Quem sabe? Pode ser? É uma boa. Então, tá bom. Esperamos que vocês tenham aproveitado aí. Eu vou ir bebendo aqui. E a gente vai para um intervalo rapidinho aí. Daqui a pouquinho o Forcolém vem com mais entrevistas no Rio Grande em Movimento. Fique com a gente. Rio Grande Movimento está de volta, 12h15. Nós estamos falando para 27 cidades. Se você quiser adicionar a gente aí no seu Facebook, RDC TV, você vai, RDC TV, você acha no Facebook ali, você já vai poder assistir ao vivo também. Se você pega a gente no 524 aí da sua net, ótimo, obrigado pela sua audiência. Se você conhece alguém que não tem a net, diz para ele, tem no Face lá, você pode acessar no Face. E no Face você pode participar e interagir com a gente, fazendo perguntas, se você tem alguma pergunta, fazendo elogios ou críticas também. Então, venha conosco. Nosso assunto agora é o Distrito C, Distrito Criativo. Distrito Criativo de Porto Alegre é uma aliança de artistas e empreendedores de economia criativa, do conhecimento e de experiência que se uniram para desenvolver os bairros Floresta, São Geraldo, Independência e parte do Moinhos de Vento. Para falar disso, Jorge Pique, que é o coordenador aí do Distrito Criativo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui para falar um pouco sobre coisas boas que acontecem aqui em Porto Alegre. Esse distrito começou quanto tempo? Então, em 2012 eu criei a minha empresa, que é a Urbis Nova. Ela é uma agência de design social e inovação. Ela tem vários projetos. E em 2013 havia uma ideia na cidade de que o quarto distrito, de repente, poderia se beneficiar da economia criativa. Mas era uma ideia que era muito conversada, atrair a economia criativa para o quarto distrito. O que eu fiz de diferente, na verdade, foi ir a campo, ir para as ruas e ver o que tinha realmente no quarto distrito. E eu descobri que não era necessário tanto atrair a economia criativa, porque já havia economia criativa de muita qualidade nessa região do bairro Floresta, do bairro São Geraldo. Bairro São Geraldo, posteriormente, o bairro São Geraldo é um fenômeno mais recente, de um ano e meio atrás. Mas desde 2013, no bairro Floresta, principalmente entre a Cristóvão Colombo e a Avenida Farrapos, havia um grupo de artistas, designers, arquitetos,
que tinham muita qualidade e que estavam praticamente invisíveis para a cidade. Por isso eu criei o Distrito Criativo de Porto Alegre. Mas o arquiteto, ele não trabalha assim, ele trabalha discretamente, tem a plaquinha dele lá e... Sim, alguns até não tem placa, inclusive, não é? Mas é a opção dele? É uma opção dele, claro, sem dúvida. Mas o tipo de trabalho que a gente faz, tanto com arquitetos quanto designers, não é simplesmente divulgar e que eles consigam mais clientes. Eles são extremamente importantes para nós, no sentido que eles têm uma visão da cidade. E o que nós queremos com o Distrito Criativo não é apenas uma promoção comercial, não é apenas criar mais tecido comercial, embora isso seja muito importante, mas é também ter um olhar para o nosso entorno urbano. E o arquiteto é muito importante nisso. E como é que o arquiteto participa, né? Nós fazemos muitas reuniões, os arquitetos têm uma visão geral da cidade. Essas reuniões, o interessante do Distrito Criativo também, que é uma mistura de pessoas diferentes. Quer dizer, tu tem artistas visuais, arquitetos, designers, gente que trabalha com gastronomia, gente que trabalha com educação. Cada um tem uma visão da cidade. Temos arquitetos importantes no Distrito Criativo, por exemplo, o MAC. O MAC é um dos 4 arquitetos que fizeram o centro administrativo de Porto Alegre. E o distrito? Aqui são algumas fotos de vários lugares que existem no Distrito Criativo, né? Nós temos uma parte de economia da experiência, que é gastronomia e turismo. Esse é o distrito Brew Pub, né? Que é perto ali no São Geraldo. Temos várias fotos. Galeria Hipotética, todos esses lugares, assim, daqui a gente pode caminhar 5 minutos e encontra eles, para você ter uma ideia. O ateliê do André Venzon, que é aqui do lado de vocês, está uma quadra de vocês, poderia estar em Nova York, esse ateliê, e está uma quadra de vocês na Leopoldo Frois. Casa da Música? Casa da Música. A Gonçalo de Carvalho é uma rua extremamente importante, não é? Patrimônio ambiental, e nós temos vários lugares. A Gonçalo fica entre o bairro Independência e o bairro Floresta, um pouquinho acima da Cristóvão Colombo. É a chamada rua mais bonita do mundo. Também temos restaurantes, o Barão é um restaurante novo, foi todo grafitado por artistas visuais que são participantes do Distrito Criativo, o Estúdio Híbrido, no caso, o Marcelo e o Kelvin. Então, você está vendo, o que a gente quer é também fachadas bonitas, usar o patrimônio que nós temos, for beer, né? Eles dizem cerveja e cultura, sabe? A gente quer essa combinação de gastronomia de qualidade com eventos culturais de qualidade. Todos eles têm qualidade. CC100, que é um centro onde tem designers, pessoal que trabalha com marketing. E vocês não são uma ONG, né? Não somos uma ONG, como eu te falei, eu tenho uma empresa e a nossa proposta é diferente, não é? Eu acho que é muito importante as associações de bairro, as associações comerciais de bairro, mas é outra maneira de lidar com o território. Tanto é que nós não somos o bairro Floresta, o bairro São Geraldo. O Distrito C é uma zona de pessoas com qualidade que trabalham em economia criativa, em economia do conhecimento, em economia da experiência. Ou você se reúne? Quem é que se reúne? A gente tem vários tipos de reuniões. A gente tem as reuniões gerais. Nessas reuniões todos são convidados e a gente tem uma pauta, um tema. Por exemplo, questão de patrimônio ambiental, as praças, as ruas, o que nós podemos fazer, os canteiros. Nós temos uma série de ações de rua. Por exemplo, a gente fez agora, faz um mês, veio um especialista de São Paulo, o Guilherme, para dar um curso sobre jardins de chuva, que é um conceito que eles estão usando muito para utilização da água da chuva para fazer jardins. Então, cada uma dessas reuniões tem a sua pauta, mas a gente tem reuniões também setoriais. A gente se reúne em um dos locais dos arquitetos. A gente tem reuniões, já fez reuniões setoriais dos antiquários. A gente tem um núcleo de antiquários muito forte no Distrito Criativo. Aqui é uma das fotos. Isso aqui foi o lançamento do Dia C. O Dia C foi o maior evento do Distrito Criativo. Foi no dia 17 de março desse ano. Em 24 horas, nós fizemos 47 atividades diferentes relacionando cultura, arte, gastronomia.
e num total de 240 horas dentro das 24 horas de eventos paralelos acontecendo. Entendi. Aí é no espaço 373, na Comendador Coruja, que é um espaço também de música de qualidade. Todos os lugares são, assim, nota 10, não é? E quais são os eventos que vocês já promoveram e ainda pretendem promover? Não, a gente tem tantos eventos, a gente comentou, por exemplo, o Walking Gallery Porto Alegre e Barcelona, que foi uma ação conjunta, né, entre artistas do Distrito Criativo e artistas de Barcelona, não é? Em cada cidade. Em Porto Alegre, por exemplo, foram 50 artistas que caminharam nas ruas levando as suas obras durante toda uma manhã de sábado, e quando a gente terminou, os artistas que estavam em Barcelona, de forma sincronizada, começaram a caminhada deles, saindo da Praça Catalunha em Barcelona e descendo pelas Ramblas. E a gente, durante todo esse tempo, trocando fotos e vídeos entre o que a gente estava fazendo lá e o que estava fazendo aqui. O Dia C, como eu te falei, no dia 17 foi um grande evento, teve uma repercussão muito grande. Nós temos eventos agora para os próximos dias e a gente está sempre fazendo coisas. Qual é o evento que tem para os próximos dias? Então, o próximo evento é no dia 19, no domingo que vem, de manhã, é o Farrapos Florida. Como é que é isso? O legal é que os eventos, eles surgem um pouco assim... Dos acontecimentos também. Do que está rolando, de certa maneira, né? O Dia C, por exemplo, que foi o maior evento nosso, surgiu de uma coincidência. 2 locais do Distrito C estavam de aniversário naquele dia. E eles, nós vamos fazer alguma coisa. Aí eles foram se juntando, e aí 35 locais participaram do Distrito C. Então, uma coisa parecida aconteceu em relação ao Farrapos Florida. Como você sabe, a Farrapos é uma avenida extremamente importante de Porto Alegre, era a porta de entrada de Porto Alegre, ela está cheia de prédios Art Deco da melhor qualidade, que se fossem em Miami estariam extremamente conservados e seria um orgulho para a cidade. Hoje em dia ela tem um corredor de ônibus que divide, de certa maneira, a parte da Farrapos até a Voluntários da Pátria do resto da cidade. Pois bem, no dia 31 de junho, se eu não me engano, um garoto ciclista de 13 anos foi atropelado e morto no corredor da Farrapos. A gente não quer discutir culpas de quem é ou de quem não é a culpa, né? Essa não é a questão para nós. A questão para nós é que, a partir disso, um dos artistas, o André Venzon, propôs, vamos conversar sobre isso, o que podemos fazer em relação a Farrapos. Fizemos 2 reuniões, um no Vila Velô, que é um participante que trabalha com bicicletas, e outro na Casa Espino, que também trabalha com bicicletas, e começamos a criar um grande evento que vai acontecer no dia 19, no domingo, como eu falei. Nós pedimos para a IPTC o fechamento parcial do corredor de ônibus da Farrapos. A IPTC, felizmente, aceitou o nosso pedido, né? Na sexta-feira a gente recebeu a aprovação e nós vamos fechar entre a esquina da Farrapos com a Câncio Gomes, que é aqui pertinho, inclusive, até a Gaspar Martins, e vai fazer um evento em frente à Praça Florida que é um dos locais do passado dessa região muito importante. E o que a gente quer com esse evento? Nada mais do que trazer paz, arte, cultura durante algumas horas no meio da Farrapos. O senhor disse que o corredor divide a cidade, mas ele foi o grande avanço na cidade para trazer a mobilidade urbana. Exatamente. A gente tem que conciliar esses 2 conceitos. Por um lado, é muito importante a mobilidade urbana, nós sabemos disso, nós conhecemos os técnicos da IPTC, mas nós temos que pensar a cidade de uma maneira em que o que é bom para a mobilidade urbana seja bom também para o tecido urbano, né? Então, quando existe um grande projeto, um master plan para o 4º distrito, que foi lançado em 2015 pela prefeitura, eu estava em Barcelona em 2015 e 2 arquitetas da prefeitura foram lá e eu apresentei essas arquitetas a um dos grandes arquitetos do projeto 22 em Barcelona, que é um projeto fantástico, que já tem muitos anos, que é um pouco também economia criativa numa região muito parecida com a nossa. Pois bem, a gente falou muito sobre a Farrapos, não é? E os arquitetos lá dizem assim, a Farrapos, a mobilidade
tem que ser mantida, mas a Farrapos tem que ser mais transitável de um lado para o outro. Hoje em dia ela é muito no sentido centro-bairro, ela funciona perfeitamente, mas ela tem que permitir que as pessoas vão de um lado para o outro, e isso vai favorecer muito o outro lado que está entre a Farrapos e voluntários. Então nós queremos as duas coisas. Como é que vai ser divulgado esse evento que você vai... A gente usa muito a internet, né? Hoje em dia, Facebook, Instagram, está tudo na internet, é só procurar Farrapos Florida. Estão todos convidados, a gente quer que as pessoas vão de branco. Tá no Face? Assim, desde 2013, o início, temos Face, temos vários... Tem um grupo no Face chamado Agenda Distrito C, tem a página do Distrito C no Face, tem o site do Distrito C, tem muita coisa. É só colocar Distrito Criativo de Porto Alegre e vocês encontram tudo que vocês quiserem. Tá bem. Eu trouxe aqui a revista do Distrito C que eu queria te presentear. Obrigado. Não é? É um lançamento que a gente está fazendo, é mais uma ferramenta para tornar esse lugar mais conhecido em Porto Alegre e para as pessoas assim perceberem que Porto Alegre tem muita coisa legal acontecendo e muitas vezes não é tão visível como deveria ser. Inclusive, é importante que a gente tenha uma mídia local para divulgar o que a gente faz aqui. Nós temos uma mídia para divulgar, nós temos 27 cidades hoje que a gente fala, e a gente fala as coisas do Rio Grande, né? As coisas de Isso é muito importante. Está aqui, o canal é sempre aberto. Falei com o Jorge Pique, então, coordenador do Distrito Criativo. Muito obrigado, Jorge. Foi um prazer. Um abraço, tudo de bom. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com mais notícias. Muito bem, Rio Grande Movimento está de volta, agora com notícias, Lilian, porque a Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Abecedário. Veja aí, para apurar fraudes em contratos com o Departamento de Estradas e Rodagens, o DAER. Olha aí, veja o momento que os policiais estão pulando, tentaram arrombar um dos portões, não deu certo, aí agora estão conseguindo, o outro está pulando já lá. Então, estão sendo apurados os crimes de organização, associação criminosa, fraudes em licitação, crimes contra a administração pública no âmbito do DAER. Foram cumpridos 15 ordens judiciais nos estados do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, com apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Diversos documentos, celulares, notebooks estão sendo apreendidos. As investigações tiveram início em meados de 2017, a partir de um relatório de auditoria enviado pela Contadoria Auditoria Geral do Estado, ao CAGE, no Rio Grande do Sul, onde foi apontado prestação de serviço desnecessário para o Departamento de Estradas e Rodagens no ano de 2016. Entre os serviços, um gasto de 500 mil de uma coisa que o DAER jamais usou. Você vê aí a movimentação dos policiais em escritórios, recolhendo documentos, notebooks, recolhendo também os computadores, as CPUs, né? E entrando em casos ali que vão cumprir os mandados de busca e apreensão, Lilian. Tá certo. E agora vamos falar de um projeto social. Um projeto social no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Ajuda crianças em situação de vulnerabilidade social. Vamos dar uma olhada. A figura paterna, materna ou de alguém que represente esse papel é fundamental na formação da vida de uma pessoa e faz diferença. A Fabiana e o Rafael são pais sociais no complexo Cidade dos Anjos, no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Eles lidam no dia a dia com crianças e adolescentes que sentem falta da figura de um pai ou de uma mãe. Por aqui eles cuidam, alimentam e ensinam as crianças em situação de vulnerabilidade social como se fossem os próprios filhos deles. E eu puxo muito, converso, pergunto, qualquer coisa que tu quer conversar, a tia tá aqui, é só falar, te abre, a gente tenta resolver, se a gente não conseguir, a gente procura ajuda. Horário de estudo, horário de almoço, horário de recreação para eles também, né? Quem sente de perto o contato desses pais sociais é a Dani, de 11 anos. Ela está por aqui há alguns meses. Vive na primeira casa construída no complexo. Por aqui ela brinca, estuda, conversa com os colegas e vive uma rotina comum, como qualquer pré-adolescente. Ter uma vez e depois jogar vôlei
E ver filme. E a intenção por aqui é que esse projeto cresça ainda mais. E uma segunda casa, igualzinha a essa aqui, está em fase de construção e deverá ser inaugurada ainda este ano para atender mais crianças. Um convênio entre o Centro Social Padre Pedro Leonardi e a Fundação de Assistência Social mantém 3 casas-lar em espaços alugados no bairro. Mas o custo do aluguel se torna caro anualmente, cerca de R$60 mil. Por isso, a ideia de construir as casas no complexo e liquidar esse tipo de gasto. Só com recursos arrecadados de almoços e rifas na comunidade, a primeira casa batizada de Vó Anita saiu do papel e virou o lar de quem precisa desse atendimento. Nós também ajudamos com alimentação, vestuário, a parte de medicamentos, se precisa, né? E toda essa parte que uma família precisa. O mais importante é o amor e o carinho que a gente dá a essas crianças, né? Agora a ideia é construir mais 2 casas no mesmo padrão, para que ao todo 24 crianças e adolescentes possam ser amparados. O complexo também tem quadra de futebol, vôlei e até uma horta. Um amplo espaço também está reservado para a construção de lojas que possam comercializar produtos para arrecadação de recursos para o próprio complexo. Projeto pensado com energia solar, captação da água da chuva para a horta, lojas para manter toda essa estrutura, para que a gente possa ser assim, não ficar sempre chorando, pedindo, nós criarmos os meios para que essas crianças sejam cidadãos de verdade, acima de tudo que muitos direitos deles foram violados, que a gente possa garantir esses direitos a uma boa cama, uma boa comida, uma boa educação. Uma próxima casa do complexo Cidade dos Anjos deverá ser inaugurada ainda este ano. Que legal, bacana. E 2 amigos aqui, Aline, criaram em Porto Alegre um projeto para ajudar a população. Veja aqui. A ideia foi criada há exatamente um mês. E nesses 30 dias, 15 paradas de ônibus aqui em Porto Alegre já foram adotadas e ganharam essas plaquinhas, confeccionadas artesanalmente, com as linhas e os horários que passam pelo local. A gente incentiva pessoas para que elas adotem uma parada de ônibus, colocando as linhas que passam, quais são os horários e quais horários são adaptados para cadeirantes. Nós buscamos essas informações no site da EPTC. Confeccionamos uma plaquinha com uma folha 4, um pedaço de papelão, durex. A ideia é que seja super simples para que todo mundo consiga replicar. E é bem fácil mesmo. Basta imprimir a tabelinha, colar a folha em um pedaço de papelão e passar fita durex para que em dias de chuva a plaquinha não se estrague. E assim você acaba ajudando e orientando aqueles que precisam. É muito importante a tabela, pelo menos a pessoa que está na parada esperando o ônibus, se ele se ligar no momento que tem aqui a tabela aqui, fica mais fácil dele controlar também. Até os outros dias, porque ele olha um dia ali, ele pode tirar com a própria caneta ou botar no celular os horários, né? Entendeu? Que vai passar os ônibus aqui. É muito importante isso aí, sim. Eu acho muito interessante, eu acho que é uma ideia bem legal. Foi bem idealizada, né? Eu acho que é importante para as pessoas terem acesso, porque às vezes estão esperando, não sabem que horas vem o ônibus. Enfim, eu acho bem importante, bem legal. A ideia foi parar, inclusive, em uma parada de ônibus em Rio Grande, no sul do estado. E quem quiser fazer a sua parte, pode conferir mais dicas através do Facebook, se essa parada fosse minha. Coisa legal, hein? Saber que as pessoas podem fazer ter uma ideia que ajude as pessoas, né? A coletividade. Faz um trabalho de cidadania para Porto Alegre. Chama os comerciais, minha querida amiga e colega. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Rio Grande Movimento está de volta. Agora vamos falar de artes visuais, de uma exposição que está até o dia 2 de setembro no Instituto de Artes da URGS, ali no centro da capital. E nós estamos aqui com o responsável por ela, o artista Santiago Potter. Muito bom dia e bem-vindo. Bom dia, agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui comentando sobre a minha exposição. Bom, a exposição é individual, né? É Rastros, o nome da exposição. Vamos explicar o porquê e quando é que surgiu a ideia, como é que foi a concepção da mostra? Sim. Basicamente, a exposição ela é uma síntese da minha construção poética
que eu venho produzindo até hoje. Então, eu comecei no movimento da arte urbana, fazendo pichação e grafite. E o que me levou a ter um conhecimento maior das artes visuais, artes plásticas e todo esse cenário artístico. Então, eu fui conhecendo algumas coisas e acabei buscando por uma trajetória um pouco mais acadêmica, vamos dizer assim, de pesquisa e produção mais, uma poética mais sólida dentro desse circuito das artes visuais. Isso há quanto tempo? Fazem uns 8 anos agora que eu estou praticando, uns 8 anos. E então o conceito da exposição Rastro, ele surge através dessa síntese da minha produção. E estudando no Instituto de Artes, eu fui notando que existia um certo confronto, um embate com a produção da arte urbana e com a produção mais acadêmica. Ambas são artes contemporâneas, né? Sim. Então, vendo algumas pesquisas de historiadores da arte que tratam sobre a contemporaneidade, eu fui percebendo esse embate e isso foi me levando a falar mais sobre isso e refletir. Então, a exposição, ela parte desse sentido. O rastro seria mais ou menos essa apropriação de alguns objetos da rua em que eu vou trazer eles para dentro da galeria. Então, acho que assim, a arte urbana ela já está bastante em voga no campo artístico e eu queria mostrar isso de uma forma diferente. Então, como eu consegui chegar a isso foi me apropriando de alguns objetos da rua e inserindo eles dentro desse contexto mais acadêmico. Por exemplo, quais? A gente está vendo algumas imagens aí. Aí a gente vê a presença do grafite. Grafite, colagem urbana, lambe-lambe. Tem também um pouco de pintura aí. E eu consegui resgatar, então, esse discurso mais contemporâneo e legitimador dentro desse embate, buscando uma produção pós-contemporânea ali de Nova York, que foi onde surgiu posteriormente o grafite também. Tu te inspirou em Nova York, então? Não, eu me inspirei na rua de modo geral. Eu acho que o grande ponto de legitimar essa arte urbana dentro de uma galeria, um espaço institucionalizado, foi buscar essa prática poética da arte pós-contemporânea, arte pós-moderna, que se inseriu ali no Nova York, depois de Paris. Então, mais ou menos dentro da história da arte, houve uma queda pós-guerra do circuito de artes em Paris. Então, pós-guerra, ela vai se voltar mais para Nova York, principalmente, Estados Unidos. E aqueles trabalhos ali, a gente sempre vê a presença ali do grafite, até parece pichação, né? Em alguns momentos, intencionalmente. Explica essa parte ali da exposição. Sim, então ali eu estou resgatando, sim, o grafite e a pichação e também o movimento da colagem de rua. Ali a gente pode notar que tem várias sobreposições, isso é muito referente na nossa visualidade, de acordo com que a gente está caminhando na rua ou andando, a gente consegue enxergar e também ouvir, sentir essas diversas camadas que a gente tem na visualidade, na audição. Então são muitos ruídos que a gente tem sobrepostos, né? Então mais ou menos foi essa a minha intenção em levar para a exposição essas sobreposições. A exposição dentro de um discurso contemporâneo, ela é uma grande instalação. Então a minha ideia foi trazer a rua para dentro desse espaço institucionalizado. Então a gente tem, fez a tua ideia então fazer uma grande instalação e ali nela a gente vê ali pintura, fotografia, é isso, né? Isso, a própria instalação, a fotografia. E as instalações. Combine paintings a gente vai conseguir enxergar também, que trata um pouco dessa poética que eu vinha te informando sobre essa pintura que traz um pouco a escultura ou também a instalação. Ela sai do plano, que seria a própria tela, e então ela expande para fora, né?
E tu já, nessa concepção, assim, tu pensou um pouco nessa polêmica que é tu trazer a pichação para dentro de uma sala de exposições de arte, porque a gente sabe, né? Tem o grafite e tem a pichação. A gente sabe que o que é considerado arte urbana é o grafite, né? A pichação, não. Como é que foi para ti a concepção disso? E tu que tem esse conhecimento da arte urbana já há bastante tempo, né? Como é que tu pensou isso? Se também tu já vem tendo esse retorno, assim, que é um assunto bem polêmico, né? Sim. Confesso que eu quis provocar um pouco, mas não é esse o intuito principal como reflexão da exposição, claro. Porque eu não gosto muito dessas classificações entre grafite e pichação. Ambas surgem dentro de um mesmo contexto, embora cada um siga para uma via, mas eu acho que o ponto central da exposição seria levar isso para o espaço e poder se debater sobre esse assunto. Então eu levei o grafite, levei a pichação, mas não para tentar diferenciar ou polemizar, falando assim. Seria mais uma forma de enxergar de outra maneira, e porque eles já são aceitos dentro de um sistema artístico, mas o como são aceitos, sobre quais aspectos eles são vistos, né? Então acho que é mais ou menos isso, assim, enxergar de outros viés essa produção, que é arte também, ambas são arte, mas a arte urbana, ela é o grafite porque é mais visto com melhores olhos para as pessoas, mas a pichação, em certo ponto, ela é arte também, só que tem uma política mais agressiva, ela é não tão aceita pela sociedade, mas também é arte. Então, tu inseriu elementos, assim, dessa forma para mostrar, então, as ruas bem como elas são, né? É mais ou menos assim, já que os rastros, assim, mostra os resíduos mesmo, né? O que vem da rua, né? Exatamente, é isso aí, trazer a rua, a arte urbana para dentro de um espaço institucionalizado. Perfeito. Bom, vamos fazer o convite aí para o público da tua exposição. Até quando ela fica ali no Instituto de Artes? Ela fica até dia 2 de setembro. Os horários? Das 8 às 22 horas, a curadoria da Mel Ferrari. Estão todos convidados a prestigiar a exposição, está bem legal, está repercutindo positivamente, até me surpreendi com a repercussão. E é isso, estão todos convidados a prestigiarem. Maravilha. E tu é formado ali no Instituto de Artes, tu está se formando, qual é a tua... Eu sou graduando em História da Arte e tenho uma produção autodidata, vamos dizer assim. Então, isso foi muito bom dentro dessa síntese que eu estou mostrando agora, que foi um trabalho como historiador, pesquisador e também como artista. Então, foi uma busca, toda uma pesquisa dentro da história da arte para trazer essas reflexões que estão na exposição agora. Muito bacana. Parabéns, então, pelo teu trabalho. Fica aí o convite para o público. O Rio Grande em Movimento volta amanhã, às 11 da manhã, com muitos assuntos para você. Tem cultura, tem economia, tem política. O Rio Grande está realmente em movimento aqui na RDC TV. Um ótimo dia para você e até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.